Fala galera, tudo bom com vocês? Espero que vocês estejam bem. Para quem não me conhece, eu sou o Vini, supervisor na Onda Dura em Itajaí, e é um prazer e um privilégio estar aqui com vocês hoje, podendo ministrar o coração de vocês e trazendo uma reflexão acerca da palavra de Deus, beleza? Para você que caiu de paraquedas aqui, nós estamos fazendo uma série de devocionais em relação à Reforma Protestante, agora no dia 31 de outubro de 2020, e nós decidimos fazer essa série de devocionais, e hoje nós vamos estar falando sobre Soli Deo Gloria. Para você que não sabe, a Reforma aconteceu em 1517, Martinho Lutero, um grande homem usado por Deus, foi levantado por Deus para questionar a Igreja Católica, enfim, todas as suas heresias, e no dia 15 de outubro ele fixa na porta da igreja de Wittenberg as suas 95 teses, e essa reforma, né, esse movimento tem como base, tem como pilar cinco características, 5 pilares, né? Sola Christus, sola fide, sola gratia, sola Scriptura e Soli Deo Gloria. E hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre esse último aspecto. A gente tem que começar conversando sobre esse assunto e refletindo um pouco sobre o que as escrituras nos falam logo de início, né? Ali nos primeiros capítulos de Gênesis, a gente percebe as escrituras trazendo à tona uma afirmação que precisa estar fixada no nosso coração. No princípio criou Deus os céus e a terra, né? Então, quando a gente para pensar nisso, nós precisamos ter bem convicto no nosso coração, gravado na nossa mente, que Deus é o Criador de todas as coisas. Sim, foi Deus quem criou tudo, nada pode existir fora de Deus, né? Nada pode se sustentar fora de Deus. E quando a gente para pensar nisso, né, a gente para observar todas as coisas maravilhosas que a gente vê, seja o oceano, seja as montanhas, os declives, seja todas as coisas que nós observamos, que nós admiramos, elas foram criadas por Deus, né? Até as coisas que às vezes nós não entendemos, porque parece que não foi Deus quem criou o pernilongo, não foi Deus quem criou o mosquito, né? Parece mais uma obra de Satanás do que do próprio Deus, mas foi Deus quem criou todas as coisas, foi Deus quem instituiu todas as coisas, né? E a gente fazendo uma breve reflexão sobre isso e querendo me aprofundar um pouquinho mais nessa parte da criação de Deus, se nós pararmos para olhar para o céu, nós vamos ficar admirados. Se nós pararmos para olhar a dimensão, a extensão do mar, nós ficamos admirados. Mas em específico eu quero me deter ao céu, né? Eu não sei se você já teve ou já praticou esse exercício de olhar para o céu, admirar as estrelas, sem querer romantizar ou poetizar esse momento, né? Um momento comum de reflexão assim, mas eu não sei se você já tentou contar as estrelas do céu. Eu sei que, eu tenho certeza, eu tenho convicção de que você perderá alguns dias tentando cumprir essa tarefa, e eu creio que por muitas vezes você vai se perder, porque há um consenso entre os cientistas e todos eles entram em acordo que há uma possibilidade, de serem observadas cerca de 70 sextilhões de estrelas. Não foi pode ser engraçado, mas não foi um termo que eu criei, né? Os cientistas entram nesse consenso e eles acreditam que é possível observar e contabilizar cerca de 70 sextilhões. Eu sei que você está me assistindo, você talvez não tenha nem ideia de quanto seja esse número, eu também não tenho. Mas o fato é que a Bíblia, quando ela fala para nós, quando ela nos mostra, fala para nós acerca das estrelas, ela conta que Deus sabe o número exato de todas elas. Deus conhece cada uma delas pelo seu nome, e todas elas se colocam diante dele. Então, quando nós paramos para pensar nisso, nós ficamos admirados da tamanha grandeza de Deus diante da sua natureza. Quando nós paramos para analisar tudo isso, nós ficamos admirados diante de tudo isso, e nós conseguimos perceber a glória de Deus diante da criação, né? E
Quando nós paramos para olhar também os aspectos de Deus em si, olhando para o próprio Deus e não para a criação, a Escritura também nos relata diversas situações onde nós podemos imaginar como Deus seria, né? Glorioso, enfim. Se eu não me engano, Mateus 17, a palavra vai dizer que os discípulos estão lá no Monte da Transfiguração com Jesus, e o rosto do nosso Senhor Jesus, ele brilhava como o sol. Eu não sei se você já parou para tentar encarar o sol, e eu sei que certamente vocês já tentaram fazer isso, mas a gente não consegue ficar mais de alguns segundos olhando para o sol, porque o sol queima a nossa vista, ele queima a nossa retina, tamanho brilho que ele tem. E a Bíblia fala, os discípulos relatam que Jesus no Monte da Transfiguração, o rosto dele brilhava como o sol. O profeta Isaías também vai dizer que quando ele está diante de Deus lá, diante do trono de Deus, ele fica paralisado, ele fica entorpecido, tamanha a visão que ele está tendo. Ele relata que o som dos anjos cantando estremecia um lugar, tamanha a visão que ele via de Deus, tamanha a visão que ele via do trono da glória de Deus. Então, por que eu estou querendo trazer tudo isso à tona? Porque quando nós paramos para analisar a criação criada, quando nós paramos para olhar para o próprio Deus, nós conseguimos enxergar esse Deus que é maravilhoso, que é glorioso, que é santo, que é todo-poderoso, né? E eu quero trazer essa vista na sua mente agora, eu quero trazer essa imagem na sua mente. É isso que a Bíblia nos fala a respeito de Deus, fora outras coisas, né? Que a gente poderia passar o dia inteiro mencionando elas. Mas eu sei que não é novidade para mim, você sabe disso e eu sei disso, e a Bíblia também fala isso logo no capítulo 3 de Gênesis, onde Gênesis 3 relata a queda do homem por causa do pecado, que há dentro do homem um desejo maldito de ser como Deus. A Bíblia fala que Adão foi tentado nesse sentido. A serpente diz para Eva, né, que certamente se ela comesse do fruto, ela não morreria, mas ela seria como Deus, conhecedor do bem e do mal, né? E o homem, em sua ignorância, em sua estupidez, na sua burrice, digamos assim, ele acha que ele pode competir com Deus e ele acha que ele pode ter para si uma glória que não lhe é devida. Parece ignorância, né? O homem pecador, eu e você, tentando disputar a glória de Deus. Parece loucura, não é? Só que no nosso dia a dia é isso que nós fazemos. É esse o ponto que eu quero trazer e esse é o ponto central, sabe? Porque Paulo, em 1 Coríntios 10, 31, se eu não me engano, ele vai dizer que se nós queremos comer ou beber ou fazer qualquer outra coisa, nós devemos fazer para a glória de Deus. Ou seja, se nós não vivemos uma vida que glorifica a Deus em todos os sentidos, nós queremos viver uma vida para nós, para a nossa vontade, para o nosso ego. Então, se nós queremos viver uma vida para nós, nós não queremos render glória a Deus, ou seja, nós estamos tentando roubar a glória de Deus. Talvez você esteja aí pensando, Vini, mas eu não sou louco a ponto de querer disputar com Deus a sua glória ou tentar roubar uma glória que não é minha. Mas quando nós vivemos uma vida que não glorifica a Deus em todos os sentidos, nós estamos tentando roubar para nós uma glória que não é nossa. Nós devemos total servidão a Deus. Nós temos que viver uma vida completa a Deus, sabe? Nós temos que nos dedicar a Deus e fazer tudo pensando na glória a Ele. Nós devemos viver uma vida onde nós, em todos os aspectos, servimos a Deus e glorificamos o Seu nome. Foi para isso que nós fomos criados, né? A criação foi criada e ela glorifica a Deus. Nós percebemos isso na natureza, nós percebemos isso em todos os sentidos, né? Em todos os aspectos, e nós não somos diferentes. Nós fomos criados para a glória de Deus. Certo? Então eu oro, cara, para que Deus abra os nossos olhos nesse sentido. Se você está em casa, se você se percebe vivendo uma vida que não glorifica a Deus, se você se enxerga como um ladrão que rouba a glória de Deus, se arrependa nesse momento, sabe? E ore pedindo perdão a Deus para que Ele abra os seus olhos, para que Ele abra o seu entendimento e a partir de hoje, a partir de agora, você siga o conselho de Paulo.
que você faça, que se você comer, se você beber, se você fazer qualquer outra coisa, que você faça para a glória de Deus. Amém? Tamo junto. Eu espero que Deus tenha abençoado a sua vida, que Deus tenha falado com você e que Deus continue estendendo a sua mão poderosa sobre nós. E sempre lembre disso, tudo vem de Deus, tudo é sustentado por Deus e no final tudo voltará para Deus. Amém? Tamo junto. Abraço.